Muito bem, pessoal, vamos continuar agora aqui com a instalação configuração do TypeScript, né? Primeiro, antes da gente fazer qualquer código, tá certo? Então vamos lá. Vou voltar aqui no terminal, tá certo? Então no terminal, por que eu estou usando o terminal fora e não dentro aqui do VS Code? Tá? Aqui dentro nós temos terminal, new terminal. Ele vai mostrar um terminalzinho aqui, né? E a gente pode simplesmente usar aqui dentro, ó. Tá vendo? Mas por que você não usa aqui dentro, professor? Porque eu prefiro que você tenha foco quando eu estou usando o terminal e não olhe ali para o código. Combinado? Então, estando aí no diretório, né, do projeto, vamos dar um ls aqui. Nós temos lá o ls-a, aqui, ó, -la, perdão, né, que ele lista aqui. Temos o arquivo package.json, temos o diretório node modules, né? E agora nós vamos instalar mais duas coisinhas aqui que faltaram, tá bom? Vamos lá. npm, tá? i-d, vamos instalar o tsnode, que é o pacote do TypeScript para o Node, e o tsnode-dev. Muito bem. Depois que ele instalou, agora a gente pode usar. Não se preocupe com os deprecated que ele deu aqui, de pacotes que estão obsoletos, tá? Nós não vamos nem chegar a usar esses pacotes, não se preocupe com isso, tá bom? Vou dar um clear aqui até para limpar um pouco a tela. E aí nós vamos inicializar o TypeScript no nosso projeto. Então, veja que coisa interessante, ó. npx tsc, que é tsc, TypeScript compiler, tá certo? --init. Ele vai gerar um arquivo, pessoal, chamado, ó, tsconfig.json. E ele já vai encher o saco, vai dar um erro. Fique em paz em relação a esse erro que eu vou explicar o que é, tá? Mas ao invés da gente modificar esse arquivo e não explicar o que tem dentro dele, tá? Eu quero reconstruir esse arquivo com você, tá bom? Pelo menos uma vez. Depois, conforme o tempo passa, você simplesmente altera certas coisas aqui e você segue a vida, tá? Então, por exemplo, quando eu paro o mouse aqui, ele está falando, ó, no inputs were found in config file, especificado no include. Então, olha lá, no include lá embaixo eu não especifiquei nenhum include, porque por default eu não falei qual é o diretório que ele tem que incluir para poder pegar os arquivos TypeScript e converter em JavaScript, tá certo? Quais os arquivos de entrada e saída. É por isso que ele está dando esse erro. Então, eu vou apagar esse arquivo. Nossa, professor, mas vai fazer na unha? Vou fazer na unha com você, tentando ao máximo explicar o que cada diretiva, o que cada configuração é. Nós vamos colocar aqui um grupo de configurações. Esse grupo de configurações do JSON, né, vai se chamar Compiler Options, tá certo? Opções do compilador TypeScript para gerar os arquivos JavaScript, tá certo? Vamos lá. A primeira é o target, o modo de ECMAScript que ele vai trabalhar. Professor, o que é ECMAScript? É uma especificação de linguagens baseadas no JavaScript. E o TypeScript, ele é um padrão ECMAScript. É uma linguagem padrão ECMA, que a gente chama, tá? Então eu vou colocar aqui o ES 2020, que é um padrão ECMAScript muito estável. Você pode colocar até um mais moderno, tá bom? Você para aqui, por exemplo, o ECMAScript 2020, ele vai falar, olha, tá precisando, ele vai encher o saco, vai ficar, por exemplo, enchendo o saco se você não especificar outras coisas. Mas, por exemplo, se você parar aqui e tirar o ECMAScript, ó, põe ES, ó, você tem ECMAScript 22, 23, 24, ECMAScript 3, 5, e você tem o ECMAScript Next, né? O ES Next, que é vamos dizer assim, as configurações mais modernas do ECMAScript.
Eu vou deixar ECMAScript 2020, depois se a gente precisar a gente muda, tá bom? Vou dizer que a geração do JavaScript vai seguir no padrão CommonJS, tá? Assim, então ele vai gerar para nós os módulos, né, do JavaScript CommonJS, ou seja, vou usar o módulo CommonJS para poder gerar um JavaScript no padrão CommonJS, tá? Eu vou dizer que o rootdir, ou seja, onde está os meus arquivos TypeScript, vai ser na raiz dentro do diretório src. E ele vai pegar os arquivos .ts desse diretório. E quando ele gerar o JavaScript, ele vai dar saída nesses arquivos, que é o diretório altdir, ele vai colocar no diretório altdir ./dist, ou seja, ele vai pegar tudo que tiver dentro do diretório src, vamos dizer assim, a raiz do nosso diretório principal da aplicação vai ser source, né? src significa source, código, né? Código fonte. Vai pegar tudo que tiver lá dentro, que é o arquivo TypeScript, converter para JavaScript e vai cuspir, vamos dizer assim, esses arquivos dentro do diretório dist. Dist vem de distribuição. É aqui que vai estar o nosso JavaScript real para a gente colocar no nosso servidor web, tá bom? Depois aqui do altdir, nós vamos especificar que o nosso modo de JavaScript vai ser estrito. Eu quero que ele gere para mim um JavaScript com opções rigorosas, que funcione bem, tá certo? É super legal isso, gente. Bom, eu vou dizer que o meu diretório base da minha aplicação também é o source. Então, eu replico aqui que o base URL também é o diretório source, que é a partir daqui que ele vai resolver os módulos a mais que eu usar, tá? Então, eu vou colocar um comentário aqui em cima, tá certo? Só para ficar fácil, ó, a gente coloca um comentáriozinho assim, ó, tá bom? Vamos colocar opções, ó, opções, tá? Básicas, vamos dizer assim, opções básicas. E aqui, opções de caminhos, pode pôr assim também, tá? Opções de caminho. E só mostrar para você caminho e resolução de módulos, né? Para resolução dos módulos, que você pode ter vários módulos dentro do seu código. Então, você pode usar comentário em bloco ou comentário em linha, tá certo? Então, deixar em linha para ficar um padrão bonitinho. Tirar aqui o comentário em bloco. E depois nós vamos colocar aqui embaixo, vem outras opções. Vamos colocar assim, outras opções necessárias, tá bom? Então, quais outras opções aqui eu vou colocar? Interoperabilidade de módulo, que é ECMAScript Module Interop True. Então, se eu usar uma outra, não esquece a vírgula aqui na linha 11, ó, porque a vírgula para não dar erro na linha de baixo. Se eu usar um outro módulo de uma outra linguagem, um padrão ECMAScript, ele vai conseguir integrar. Skip, libcheck, tá? Eu vou colocar true. Para que essa configuração, né, professor, ela vai pular a verificação de tipo dos arquivos, tá? De bibliotecas. Então, para a gente usar bibliotecas sem precisar verificar se é JavaScript, TypeScript, ele pula essa verificação e agiliza muita coisa para nós. Force Consistent Casing File Names. O que é isso, pessoal? Nós damos uma consistência para que o seguinte, se o meu arquivo TypeScript chama, por exemplo, teste com T maiúsculo, ele vai gerar para nós o arquivo JavaScript teste com T maiúsculo. Ele vai obedecer uma consistência de arquivos, tá bom? Que você definir. E resolução de módulos, né? Module Resolution, vou colocar quem vai resolver para nós os módulos é o Node, tá? Só deixar Node aqui. Muito bem. Ok. Depois, aqui na linha 18 eu vou acrescentar uma vírgula e eu vou adicionar mais duas informações aqui. Uma é include, tá? E dentro do include eu vou colocar nesse array, vou colocar uma opção só que é o src
barra, tá? Asterisco, asterisco, barra, asterisco. O que você está fazendo aí, professor? Eu estou dizendo que o meu compilador, ele vai, quando eu gerar o código, ele vai pegar tudo que está dentro da pasta source, das subpastas, arquivos, subpastas, ou seja, de maneira recursiva, e vai gerar na mesma estrutura de saída. Então eu vou incluir isso para gerar código JavaScript a partir de uma estrutura obrigatória. E o exclude é o que eu não quero que ele analise. Por exemplo, eu não quero que ele analise o diretório Node Modules, não quero que ele gere TypeScript de ninguém lá e não quero que ele analise o diretório dist. Eu forço isso. Por quê, professor? Porque esses diretórios estão excluídos de análise do compilador TypeScript. Por quê? Porque tudo que a gente quer está dentro do diretório src. Ok? Vou salvar. Ah, professor, continua dando defeito aí no arquivo. Não se preocupe, o defeito vai sair já. Quer ver? Clica aqui fora, né, na raiz, cria um diretório src aqui, ó. Olha lá, o diretório src está aqui. Agora vamos criar um arquivo chamado, ó, dentro do diretório src, teste. Perdão, gente, faltou extensão, ó. Deixa eu renomear ele aqui, ó. Teste.ts. Pronto, sumiu o erro. Que erro era aquele então, professor? É porque você especificou que no seu root dir é o diretório src e no src não tinha nada. Então se a gente remover o diretório src, ó, vou remover de novo, não tem problema, vamos fazer de novo, ó, e voltou a dar erro. Se você para o mouse aqui, ele fala assim, ó, no inputs were found in config file. Ele está dizendo que no diretório include não tem nada. O diretório onde vai ser incluído os códigos, né? Onde ele vai analisar. Então nós temos que criar o diretório src e dentro do diretório src eu vou colocar um arquivo pelo menos, ó, teste.ts. Pronto, sumiu o erro. Agora aqui dentro desse arquivo teste.ts, né, pessoal, eu vou criar aqui um código bem simples. Então const p number, ou seja, estou dizendo que a constante p é um número, 3.1415, certo? Const r number também, o raio, por exemplo, o raio eu vou pôr aqui 10, por exemplo, tá? Const res, resultado do cálculo ali de comprimento da circunferência, né? Então, por exemplo, o res vai ser um number e vai receber o que? 2. Você pode pôr até 2.0, tá? Se você quiser. Pi vezes R. 2πr. E vou mandar dar uma saída aqui, ó. Então eu vou escrever assim, ó. Console log. Vou usar crase, tá? Por que crase, professor? Porque eu quero colocar ali uma interpolação, né? Injetar ali os valores que eu quero. Então, por exemplo, assim, só para você entender, né? Ó, o resultado do cálculo é 2 pontos, aí eu injeto aqui o valor res. Então o resultado do cálculo é tal. Só uma coisa bem bestinha aqui. Vou salvar esse código, né? E aí nós temos aí alguma coisa já para rodar em TypeScript, tá certo? Então nosso script teste na linguagem TypeScript está pronto, tá certo? Agora, olha que interessante aqui. Eu vou acessar aqui o arquivo package.json, package.json, e aqui tem definido, por exemplo, um nome de script chamado teste, tá? Vou apagar esse cara, essa linha no package.json e vou escrever teste, assim, ó, teste, que eu quero rodar o arquivo teste. Eu só quero rodar o arquivo teste puramente em TypeScript. Eu não quero gerar JavaScript de nada. Então, teste, 2 pontos, tá certo? E eu vou falar assim, quando eu digitar o comando teste, eu quero que você execute para mim tsnode, tá certo? Aí dentro do diretório src, você vai rodar o arquivo teste.ts. Vou salvar isso, tá? E agora eu vou aqui no terminal e vamos fazer um teste de verdade, né? Então, agora olha que interessante, a gente criou um script chamado teste, ele podia chamar
circunferência, ó, assim, ó, comp circunf, assim, que ele vai dar o comprimento da circunferência, não é? Então, chamei assim o meu script. Se eu quero rodar o meu script, que nada mais é que rodar esse comando aqui nesse caso, né, específico, eu venho aqui e escrevo npm run, ó, comp circunf. Olha que coisa de louco. Ah, tá faltando o script. Vamos ver se a gente escreveu certo aqui, ó. Ó, comp circunf não existe, né? É circunf. Olha lá, ó. O resultado do cálculo é 62.83. Ah, professor, muda o nome do script. Põe comp cir, assim. Salva, né? Roda de novo lá na linha de comando, ó. Dá um clear, ó, só para ficar bonito, ó. npm run comp cir. Olha lá, ele rodou o código que eu coloquei lá como o nome do script sendo o comprimento da circunferência. Então, quando eu dou npm run e coloco o nome aqui do que eu quero que ele execute, ele vem no arquivo package.json, procura quem é o comp cir e executa o comando que está aqui na frente. Legal, professor. Para que você está explicando isso? Justamente para o seguinte, ó. Nós temos aqui um arquivo teste, né? É legal, vamos renomear esse arquivo aqui, em vez de comprimento por circunferência e tal, né? Vamos renomear esse arquivo aqui, ó, como botão direito aqui, ó. Deixa ele teste mesmo. Vamos deixar assim. E aqui no package.json, ao invés de comp cir, você põe assim, ó, verify ts. Verify ts é para verificar se o TypeScript está funcionando na sua máquina. Então, eu só vou fazer um exemplo, tá? Então, quando você vier aqui, npm run verify ts, olha lá, resultado do cálculo é tal. Ou seja, ele está rodando de verdade o TypeScript, não está dando nenhuma mensagem de erro, você está vendo lá 6283. Por que isso é importante? Para você testar se sua máquina está rodando o TypeScript direitinho. Muito bem. Agora, num cenário real, todo o código que tiver aqui dentro do source, escrito em TypeScript, né, ele vai ter que gerar um JavaScript. Então, nós vamos adicionar aqui um script depois do verify. Ó. Pode apagar esse verify ts, tá bom? Só para aprendizado. Esse script nós vamos chamar ele de build. E o script build, pessoal, ele vai dar só o comando tsc. Quando você digitar npm run build, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente, tá? Simplesmente executar, né, o build do código e gerar um arquivo, os arquivos em JavaScript dentro do diretório que você especificou aqui de saída, ó. Por exemplo, o diretório de saída é o altdir. Ele vai criar um diretório chamado dist e vai jogar os arquivos lá dentro. Então vamos lá, ó. Então eu escrevi um build aqui e falei que é para rodar o comando tsc, que nada mais é que TypeScript Compiler. Vai rodar esse comando e vai pegar todos os arquivos que tiverem aqui dentro da pasta source, subdiretórios tal e subarquivos, e vai gerar a versão deles em JavaScript. Olha que coisa maravilhosa, ó. Vamos lá. npm run build. Pronto. O que aconteceu aqui, ó? Criou o arquivo teste.js. Esse arquivo está em JavaScript puro, tá vendo? Em JavaScript nós não temos a tipagem number, né? Não tem a tipagem, e ele gerou o arquivo correspondente ao seu arquivo TypeScript, que era o teste.ts. Muito bem, pessoal. TypeScript configurado, e no próximo vídeo nós vamos criar o nosso servidor Express, tá? Primeiro, para ele rodar sem Oracle, sem nada, garantir que ele está funcionando. Belezinha? Daí nós vamos colocar mais alguns scripts também ali naquela seção. Então, por esse vídeo 2 está ótimo. Até já já no nosso próximo vídeo 3.